Bom dia, queridos irmãos do canal Na Estrada com Cristo. Vosso irmão Cícero aqui no local de reunião dos discípulos de Cristo. Vou compartilhar uma palavra com vocês que está em Salmo 51, a partir do versículo 15, que diz: Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor, pois não te desejas sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Queridos irmãos, o rei Davi, que escreveu esse salmo, estava passando um momento muito difícil na vida. Logo após ele ter cometido um adultério, que foi uma das maiores tristezas que ele passou na vida dele, o rei Davi sofreu muito com esse ato que ele acabou cometendo na vida dele. Digamos que ele errou o alvo, né? A palavra pecado significa errar o alvo, é quando você fere a sua consciência, é quando você faz uma coisa diferente da sua alma, aquilo que a tua consciência diz que está errado, você vai lá e faz. Não o que a religião diz que você não deve fazer, mas o que a tua alma, a tua consciência diz, a palavra de Deus diz. Bom, ele estava passando um momento muito difícil por ter cometido esse adultério, e ele fez de tudo para alcançar a graça, para alcançar, digamos que o perdão de Deus. E ele dava sacrifício, ele matava boi, ele matava carneiro, ele dava festa, ele fazia sacrifício, e ele percebia que nada disso estava adiantando. O sacrifício que ele fazia levava a oferta para o templo ou para o tabernáculo da época, mas nada disso estava adiantando. Ele viu que não tinha uma saída para a vida dele. Ele percebeu que a Deus não se compra. O primeiro tema que eu quero falar com você é que Deus não se compra. Deus não está à venda. Se você chegar em alguma religião e essa religião dizer que você tem que pagar para alcançar alguma coisa de Deus, saia dali, porque quem está dominando ali é Satanás, não é Deus, pois Deus não está à venda. Se tiver que pagar, não é bênção, é mercadoria, e Deus não é balcão de supermercado. E o rei Davi achou que com oferta, se fosse nos dias de hoje, levando dinheiro na Universal, levando dinheiro para o Valdomiro, levando dinheiro para o Malafaia, ele achava que ia alcançar o perdão de Deus, depois do adultério que ele tinha cometido e outras barbaridades que ele tinha cometido. Até que depois de muitos anos de sofrimento, ele escreve esse salmo. E no verso 6 desse salmo, você pode ler em casa, a Bíblia diz que Deus ama a verdade no íntimo. Foi aí que o rei Davi chega e diz: Senhor, no versículo 16, tu não desejas sacrifício. Deus não quer sacrifício de nós, irmãos. Deus não quer que a gente leve uma cruz nas costas até a Aparecida do Norte. Deus não quer que a gente suba uma escada de joelho, ou vá prestar homenagem, ou vá prestar idolatria a nenhum santo vivo ou santo morto. Deus não quer isso. Deus não quer essas atitudes egoístas do coração que muitas vezes pensa que pode comprar Deus, pois a Deus não se compra. Foi aí que ele percebeu que Deus não quer sacrifício, que Deus não quer holocausto, que Deus não está preocupado com oferta, porque a palavra de Deus diz: minha é a terra e toda a sua plenitude. Ninguém compra dinheiro com dízimo, ninguém compra dinheiro com fogueira, entre aspas, santa de Israel, da Universal, fecha aspas. Ninguém compra Deus. Se tiver que pagar, não é bênção, é mercadoria. Aí nesse momento o rei Davi percebeu que ele estava perdendo tempo, e ele era um homem segundo o coração de Deus, com seus erros e acertos, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, porque o homem erra, mas o importante é quando a gente errar, o importante é quando a gente errar o alvo, quando a gente cometer algo que desagrada a nossa consciência, ao Senhor, a gente reconhecer que perfeição só há em Deus e chegar aos pés de Jesus, porque a gente alcança misericórdia, porque a gente alcança perdão. Foi aí que ele disse que Deus não quer sacrifício. Eu estou no Salmo 51, verso 17, quando ele diz: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. O que é um espírito quebrantado? É um homem humilde de coração, é um homem que sabe que é dependente de Deus,
É um homem que sabe que enquanto ele estiver na terra ele vai errar, ele vai acertar, porque perfeição só em Jesus, porque só em Jesus estão todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Agora, o que Deus quer de nós, Davi percebe claramente que ele quer um espírito quebrantado. É aquele homem que tem um coração de criança, que ele é adulto no entendimento, mas ao mesmo tempo ele é criança na malícia. Ele não tem maldade, ele não tem inveja, ele não tem rancor, ele não tem ódio, ele não quer se apropriar do que é do outro, porque o coração dele é o coração de uma criança. É o coração de uma criança que abre os braços e se joga nos braços do Pai sem medo, porque receber Jesus na vida é igual uma criança quando se joga nos braços do Pai sem medo. E o Senhor Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, em vez de sacrifício, de ficar saindo da sua casa atrás de fazer campanha, pulando de galho em galho em várias igrejas, aprenda a ter um coração humilde, aprenda a ter um coração arrependido, aprenda a ter um coração livre do rancor, livre da inveja, livre do ódio, livre da amargura, livre da murmuração, mas um coração que na tristeza ou que na alegria sabe que o Senhor está cuidando da sua vida em todos os momentos. Tenha um coração quebrantado, porque o que Deus quer, verso 17, o que Deus quer é um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. O que é um coração quebrantado e contrito? É um coração humilde e arrependido. É um coração que quer acertar. É um coração que ele não quer mais viver a vida que levava. E a vida que levava é a vida do ódio, a vida do rancor, a vida do consumismo desenfreado, a vida sem Deus no mundo. Um coração quebrantado é um coração que sabe que precisa de Deus, porque diz a palavra: sem mim nada podereis fazer. Quando você chega nesse ponto que você sabe que você precisa de Deus, que o seu coração se quebranta ao ponto de reconhecer que você é necessário, é necessitado da presença de Deus, que você almeja de fato a presença do Senhor na tua vida. É isso que Deus quer para a sua vida, um coração quebrantado e contrito. Deus quer na sua vida um coração humilde e arrependido, um coração que não se entregou ao engano, um coração que não fica nas redes sociais discutindo e maltratando seus irmãos por causa de político, por causa de esquerda, por causa de direita, por causa de Corinthians, por causa de Palmeiras, por causa de Vasco, por causa de Flamengo. Um coração que não fica ofendendo seus irmãos gratuitamente. Cícero, mas muitas vezes as pessoas me ofendem. E esse é o meu jeito, Cícero. Mas quando a gente passa a seguir a Jesus Cristo, nós não fomos mais chamados para ser do nosso jeito. Nós fomos chamados para ser do jeito de Jesus, porque o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, se alguém te ofendeu no trânsito, te fechou e te ofendeu, deixa ele seguir a vida dele, porque ele pode até te ofender, mas você não precisa se sentir ofendido. Naquele momento, siga o teu caminho, não faça gesto, não xingue, não ofenda, siga o teu caminho para o teu trabalho, para a tua casa. E muitos podem achar: mas que cara bobo, o outro ofendeu ele não disse nada. Não é porque você sabe que tem um que olha para você, que tem um que cuida da tua vida. E o apóstolo Paulo, quando disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele estava mandando nós andar parecido com Jesus Cristo. Quando você passa a ser parecido com Jesus Cristo, se cumpre o que está em Mateus 11, quando Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ser manso e humilde de coração é aquela pessoa que descansa nos braços do Pai, na dor e na tristeza, na angústia e no triunfo. Ele não pergunta mais para Deus por que isso. Ele já não tem mais perguntas a fazer. Como disse Jesus naquele dia: nada mais me perguntareis, porque nunca mais ele vai duvidar que Deus é amor. Toda vez que a gente se encontra com Jesus e tem um encontro real e verdadeiro com Ele, jamais nós vamos duvidar do seu amor e da sua justiça, mesmo quando nós estamos passando por situações que a gente não entende. O que não entende agora, entenderás depois, pois Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, e a única coisa que Ele quer de você não é sacrifício, não é dízimo, não é oferta, não é pagar para receber, porque com Deus não se barganha.
O que Ele quer de você é um coração humilde e arrependido, porque um coração humilde e arrependido Deus não desprezará. Paz e bem.